Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. E hoje a gente vai continuar trabalhando com gastronomia, com os alimentos, em especial gastronomia da Argentina. A gente começou na aula passada, a gente continua hoje. Vamos lá? A história da culinária argentina é simplesmente rica e diversificada, né? Como uma terra que sofreu imigração extensiva por muitos anos, o país se beneficiou de inúmeras influências alimentares. O clima diverso da região, variando de subtropical a subpolar, também ajudou a ampliar consideravelmente o conjunto de ingredientes prontamente disponíveis. Os colonos europeus são os principais responsáveis pela culinária argentina, principalmente os italianos e os espanhóis. No entanto, outros imigrantes como alemães, franceses, judeus e britânicos, entre outros, agregaram com suas características culinárias também. A gastronomia indígena, derivada de grupos como Quichua, Mapuche e Guarani, também desempenhou um papel. Um exemplo disso, gente, é o mate, que é consumido em todo o país. Então, não só de assado, ou seja, la parrilla, vivem os argentinos. Também existe la faina, que é uma pizza argentina. Eles, altamente influenciados por seus primos napolitanos, eles seguem 3 regras simples: crosta grossa, molho leve, montes de queijo pingando ao lado de cada fatia. As coberturas também incluem azeitonas verdes, orégano e flocos de pimenta seca. Também é comum comerem a pizza acompanhada de uma fatia de faina, por isso o nome, faina, que na verdade esse faina é um pão fino e crocante feito com farinha de grão de bico. E aí ele é servido, gente, em fatias, e seu objetivo é ser colocado por cima da pizza, com uma camada superior crocante. Assim, essas são as características principais que tornam essa pizza argentina totalmente única. Diferente daquela que a gente já conhece, né? Italiana. Gente, como toque da Espanha na Argentina, se tem os churros, né, os famosos doces da tradição espanhola, o pão doce catalão, o pudim, entre outros. Mas, gente, o principal, a marca registrada mesmo da culinária argentina em relação a, eles chamam de postres, são sobremesas, é o doce de leite. O doce de leite é o favorito no país, tanto que na típica hora do chá, as mesas são postas com alfajores, torta galesa, torta negra, além de deliciosos sanduíches de miga, que são de inspiração britânica e escocesas. Para os argentinos, o doce de leite é o ingrediente principal para encher ou acompanhar qualquer outro tipo de sobremesa. É tanto que se você for no McDonald's lá na Argentina, sabe o que a gente pede aqui? A gente pede uma casquinha mista, sorvete casquinha mista, vem o quê? Chocolate com baunilha. Lá não, lá se você pede uma casquinha mista, você vai receber um sorvete de chocolate com doce de leite. Não é engraçado? Gente, além disso, vale vocês também conhecerem o choripán, que é um sanduíche de chouriço. É um cachorro-quente argentino bem específico, né? Nomeado por seus ingredientes, que são o chouriço com pão. O choripán é mais um prato tradicional da comida de rua na Argentina. Ele é barato, é delicioso, independente de sua simplicidade. Ele é coberto com chimichurri fresco e picante. Além disso, também tem o locro, né, que é um cozido tradicional argentino. Ele é tradicionalmente servido para comemorar a Revolução de Maio da Argentina, mas também como uma cura para os invernos frios. O locro é considerado um prato nacional, tipo a nossa feijoada. Trata-se de uma sopa grossa e saudável, feita a partir de uma combinação de milho, feijão, batata ou então abóbora e algum tipo de carne. É temperada com cominho e folha de louro.
Geralmente é servido com um toque de chimichurri, que eu já disse a vocês que é um molho picante, né? Coloca também lá no sanduíche que eu falei para vocês. Esse molho picante é típico, feito com páprica, cebola, pimentão, alho, salsa e outras ervas sufocadas no azeite. As empanadas, né, na verdade é um salgado que lembra o pastel assado. As empanadas são cheias de sabores. Esse é um prato obrigatório caso você queira dar uma mordida na cultura da comida de rua da Argentina. O recheio mais comum é, logicamente, carne picada ou fatiada à mão, temperada com cominho e cebola. Outras variedades podem vir recheada com frango, atum, milho doce, queijo e presunto, até mesmo vegetais. Mas o principal mesmo, que é típico da Argentina, é o recheio com carne. E o que é o alfajor? Alfajor, se diz assim em espanhol. O alfajor é o mais tradicional de todos os doces da Argentina. Apesar de existir também no Chile, no Peru, no Uruguai, em outros países, na verdade, ela é originalmente criado, o doce, é criado originalmente na Espanha. O doce é composto por 3 camadas, 2 de massa e uma de doce de leite, o que é usado como recheio na sua versão mais tradicional. Lógico que tem outras versões, inclusive coberta de chocolate, mas o tradicional mesmo é o doce de leite. Gente, essa listinha de vocabulário que eu estou trazendo para vocês é um material muito importante, que seria interessante que vocês anotassem no caderno. Por quê? Porque é o material que vocês vão precisar para estudar, tá bom? E aqui vai mais vocabulário sobre alimentos. A gente trouxe hoje as frutas. Eu vou repetir. Vocês podem repetir daí para aprender. Lembrando que eu não vou dizer tudo, porque o desenho já está mostrando o que é. Eu vou dizer aqueles que talvez vocês não reconheçam, tá bom? Então, acompanhem comigo. El aguacate também pode ser chamado la palta. É a mesma coisa. El aguacate ou la palta. El albaricoque ou el damasco. É o damasco, que vocês já conhecem. El arándano. O que é el arándano? Isso vocês não conhecem, né? É chamado mirtilo. La cereza, cereja. La ciruela. Esse chama atenção, porque a gente sempre erra la ciruela. La ciruela significa ameixa. Porque todo mundo pensa que é siriguela, algo assim, né? El coco, la framboesa, la fresa ou la frutija é o morango. Você pode chamar la fresa, você pode chamar la frutija. Isso vai ter uma variante conforme aos países. Por exemplo, no México, você não pode falar fresa, você tem que falar frutilla. Então, tem que ter essa atenção. La granada é romã. El higo, o figo. El kiwi, la lima. El limão. El mango, la manzana. El maracujá. El melocotão é outro que erram muito. El melocotão e el durazno. O que significa el melocotão e el durazno? Pêssego. El membrillo. Você sabe o que é membrillo ou membrillo, dependendo do país, fala assim? Significa marmelo. Quem gosta de doce de marmelo? La mora ou la zarzamora. La mora. La naranja, tá muito claro o que é. El plátano também pode ser chamado la banana, tá? La sandia, que é a melancia. El toronja ou el pomelo, que é uma espécie, uma variante da laranja. E la uva. Agora, trabalhando com o imperativo, a gente viu na aula retrasada a formação do imperativo negativo, que é muito, muito, muito fácil. Por quê? Porque vocês pegam o presente do subjuntivo e jogam todo lá. Aqui, ó, pensem. Que eu cante, que tu cantes, que eu coma, que tu comas, que eu escreva, que tu escrevas. Por que tá cortado aqui? Porque você não dá ordem para si mesmo, então não existe a primeira pessoa, o eu. Existem as outras pessoas. E aí, o que você faz? Você só coloca o no. No cantes, no cante, no cantemos, no canteis e no cante. Moleza, né? Pega o presente do subjuntivo, copia todinho ali, tirou a primeira pessoa e acrescenta o no. Tá feito o imperativo negativo. Beleza? Eu acredito que vocês já aprenderam isso. Agora, a gente vai aprender a outra parte, que é o presente
que é um imperativo afirmativo. Para isso, é necessário também o uso do presente do subjuntivo, tá? Mas eu vou explicar aos poucos nas outros slides. Aqui a gente só vai pegar a ideia. Veja, você também vai tirar a primeira pessoa porque você não dá o quê? Você não dá ordem para si mesmo, tanto no imperativo afirmativo quanto no imperativo negativo. Porém, gente, diferentemente do negativo, você não vai pegar ele todo como tá aqui, ó. Cantes, cante, 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 cantemos, cantemos, canteis, canteis, cantem, cantem. Repetindo. Na negativa, eu pego todo esse aqui, ó, que tá no presente do subjuntivo e copio lá. E só acrescento o quê? O no. Eu pego todo esse daqui, ó, que é o presente do subjuntivo e copio lá. E virou o quê? O imperativo negativo e acrescento o no. E como é o imperativo afirmativo? É desse mesmo jeito? Eu também uso o presente subjuntivo. Porém, a regrinha modifica, assim, muitas coisinhas. Vamos ver? Então, gente, o primeiro passo é vocês perceberem 3 pontinhos aqui. É o seguinte. Vocês, para formarem o imperativo afirmativo, vocês vão observar a primeira pessoa do plural, que é nós outros, a segunda pessoa do singular, que é os te, a segunda pessoa do plural, que é os tedes, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão copiar igualzinho. Quais pessoas vocês vão copiar igual? Somente a primeira pessoa do plural, que é nós outros, somente os te e os tedes. Então, repetindo, você vai pegar do jeito que está lá no presente do subjuntivo e copia igual. Quais pessoas? Nós outros, os te e os tedes. E as outras pessoas? Não. As outras pessoas eu vou explicar depois, tá bom? Repetindo, o que é que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão copiar exatamente como é o presente do indicativo em 3 pessoas. Quais são essas 3 pessoas? Os te, os tedes e nós outros, tá? Então, veja. Você tem que fazer o quê? Você tem que agregar a vogal cambiada ao radical. Como assim? Verbos. Os verbos da primeira conjugação, que é o AR. Qual é a regra? A gente troca esse A pelo E. Caminhar vira camine. A segunda conjugação, que é R, o que eu faço? Eu troco o E pelo A. Beber vira beba. Da terceira conjugação, que é o I, eu troco o I pelo A. Bibi vira biba. Certo? Então, aqui você faz o quê? Os te camine, os te beba e os te biba. E aí, a gente tem a outra pessoa. A outra pessoa que é, vocês vão agregar as terminações correspondentes a cada pessoa. Como assim? Veja, os te fica igualzinho, não muda nada. Os tedes, preste atenção no N. O nós outros, preste atenção no mos. Como assim, gente? Veja, camine, camine, caminemos. Beba, beba, bebamos. Biba, biba, bibamos. Quais são as pessoas? Camine é os te. Acompanhem, por favor. Caminem é os tedes. E caminemos nós outros. Entenderam? Repassando essas 3 pessoas. Quais são as 3 pessoas? Os te, os tedes e nós outros. Vocês vão copiar igual do presente do subjuntivo. Muda alguma coisa? Não. O que é que muda? Muda a regra que já é para o presente do subjuntivo, que é a troca de vogal temática. Se é A, eu troco pelo E. Se é E, eu troco pelo A. Se é I, eu troco pelo A. Lembra dessa regra? Então, permanece. Então, vai ficar como? Ó, caminar. Primeiro grupo, acompanha aqui. Caminar. É A, não é? Então, eu vou trocar pelo E. Camine, caminem, caminemos. O verbo é beber. Qual é a vogal temática? E. Então, eu troco esse E pelo A. Vai ficar como? Beba, bebam, bebamos. E bibi, a vogal temática é I. Eu pego esse I e troco pelo A. Biba, bibam, bibamos. Entenderam? Então, a gente já viu como eu vou formar o imperativo afirmativo em 3 pessoas. Vamos lá, me lembrem quais são as pessoas. Os te, nós outros e os tedes. Como é que eu faço? Eu faço igual ao negativo. Eu pego do jeito que está no presente e copio lá. Então, os te no negativo é igual aos te no afirmativo. O nós outros na afirmativa é igual ao nós outros na negativa. E os tedes também são iguais, tanto na afirmativa quanto na negativa. Como é que eu faço isso? Copiando do presente do subjuntivo.
Porém, se eu tiro os T, se eu tiro nós outros, se eu tiro os teres, quais pessoas sobram? O tu e o vós outros. E nesse slide a gente vai aprender como fazer o tu, tá? Que a gente vai focar só no tu, tá bom? Bom, vejam bem qual é a regra. A regra é, o verbo é cantar, a vogal temática é a. O que significa? Significa que ele vai permanecer com o a. Fica canta, só tirei o R. O verbo é comer, qual é a vogal temática? E. Como é que fica o verbo conjugado no tu? Come, só fiz tirar o R. O verbo é escrever, qual é a vogal temática? I. Então, eu vou escrever como aqui? Escribe com E, preste atenção. Por quê? Porque a regra é assim, ó, crianças, preste atenção. Se o verbo tem a vogal temática A, ele permanece com A. É o contrário daquela outra regrinha que a gente aprendeu. Se o verbo tem a vogal temática E, ele permanece com E. Agora, o que acontece com o I? O I é como se fosse o E. Então, o que acontece? Você tem a vogal temática I e aí você vai conjugar usando o E, tá bom? Então, cantar, tirou R, fica canta. Comer, tirou R, fica come. Escrever, tirou o R, trocou o I pelo E, escribe. Então, veja, o imperativo se forma numa forma assim generalizada de explicar, quitando. O que é quitando? Tirando. Tirando o quê? O R. Cantar, tirei o R, fica canta. Ler, tirei o R, fica lê. Já o bibi, que é a vogal temática é I, o que é que eu faço? Eu não tenho só que tirar o R. Vai ficar o quê? Eu vou trocar o I pelo E. Vai ficar bibe. Os verbos que são acabados em IR, os verbos são acabados com ER, você vai formar o quê? O E. Por quê? Porque a regra é, no presente, a gente faz o quê? A gente troca o A pelo E, não é assim? E o E e o I pelo A. Aqui a gente vai fazer o contrário. Os verbos terminados com A permanecem com A. Os verbos terminados com E e I vão permanecer com E. Entenderam? Ainda repassando a segunda pessoa do singular, que é o tu, nós temos dois pontos aqui que quero chamar a atenção. Primeiro ponto, vocês têm que prestar atenção que as pessoas, elas vão aparecer entre parênteses, por quê? Porque quando você fala usando o imperativo, ele vai estar sempre como se fosse assim, como se fosse um sujeito oculto. Você não fala tu habla, tu corre, tu escreve. Não, você fala assim, para você, eu chego e falo para você, habla, habla la verdad. Corre, 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 corre. Haga tu exercício. Escreve pronto, ninho. Escreve pronto. Eu não falei tu escreve pronto. Tu corre pronto. Tu habla la verdad. Por quê? Porque no imperativo afirmativo do tu, também no imperativo negativo, não só do tu, como todas as pessoas, eles vão aparecer sempre de forma como que a gente chama de sujeito oculto, beleza? Então, para você saber quem é a pessoa, você tem que olhar a terminação, tá bom? Então, veja, se o verbo está no infinitivo hablar, é a, olha a vogal temática, significa que vai ter esse mesmo a no imperativo afirmativo. Correr, a vogal temática é e, significa que vai ter esse mesmo e no imperativo. Escrever, a vogal temática é I. Eu vou botar o I aqui também? Não, eu vou botar o E. Uma outra dica é pegar o presente. Não, é pegar o presente do indicativo, tu cantas. Essa é uma outra ideia, tá? Pega o presente do indicativo e aí você tira o S. Observa. Você pegou o presente, por exemplo, verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós outros cantamos, vós outros cantais, eles cantam. Tirei o S, fica canta. Beber. Eu bebo, tu bebes. Tira o S, fica como? Bebe. Partir. Eu parto, tu partes. Tira o S, fica como? Parte. Repassando. Uma outra dica para formar o tu, quando ele for afirmativo, é pegar esse presente do indicativo e tira o S. Vamos pensar de novo. Amar. Eu amo, tu amas. Tira o S, fica ama. Beber. Eu bebo, tu bebes. Tira o S, fica bebe. Bibi. Eu bibo, tu bibes. Tira o S, fica bibe.
essa é outra dica para a formação do tu. Então, somente repassando essa ideia, quero chamar a atenção que quando você usa o tu, tá? Ele é a marca do informal. O te é formal e o tu é o informal. Qual foi a regrinha que eu terminei de explicar agora? Você vai pegar o infinitivo e só tirar o R. Essa é a primeira ideia. Em que pessoa? Na segunda pessoa do singular. E qual é a outra possibilidade? É você pegar o verbo no presente do indicativo, cantas, comes, abres, e só faz o quê? Só quitamos lá S. O que tá lá S? Só tiramos o S. Cantas fica canta, só perdeu o S, tá vendo? Comes fica come, só perdeu o S. Abres fica abre, só perdeu o S. Então, existem duas formas que vocês poderão formar esse tu no imperativo afirmativo. A primeira forma é com o infinitivo. Como é que você faz? Você só faz tirar o R. Prestando atenção que quando for a terceira conjugação, ou seja, com I, eu tenho que trocar esse I pelo E, tá bom? A outra forma é conjugar o verbo no presente do indicativo e só tirar o S. Fica do mesmo jeitinho. Repassando, né, esse truque, essa dica, qual é a regra para a gente fazer esse tu? Por que eu estou chamando tanta atenção do tu, gente? Porque é o que mais cai no vestibular. É para vocês identificarem quando ele é informal, quando ele é formal. E como não tem esse tu aqui de uma forma explícita, porque ele vem sempre de forma de um sujeito oculto, vocês vão só tem condição de vocês saberem quem é a pessoa observando a terminação. Então, a dica é, o verbo é trabalhar. Qual é a vogal temática? A. O verbo terminou com A, significa que ele é tu. Se ele é tu, é informal. O verbo é comer. Qual é a vogal temática? E. Se eu usei o E, que é a mesma vogal temática do infinitivo, significa que a pessoa é tu, ou seja, ela é informal. E o bibi, o que acontece com o bibi, gente? Eu vou usar o E. Por quê? Qual é a regra geral? O A eu troco pelo E. O E e o I eu troco pelo A. No imperativo afirmativo, a gente não troca nada. Permanece do mesmo jeito. Então, trabalhar é com A, trabalha é com A. Comer é com E, come é com E. Bibi é com I, eu vou botar bibi com I também? Não, eu vou botar o E. A outra ideia é que o tu no imperativo afirmativo é igual como se fosse a terceira pessoa do singular do presente. Tá bom? Então, essa é a outra dica que tem, a terceira dica já. Então, são 3 dicas. Primeira dica, você pegar o infinitivo e tirar só o R, prestando atenção quando for terceira conjugação, que a gente troca o I pelo E. A segunda dica, você pegar a segunda pessoa do presente do indicativo e só tirar o S. E a terceira dica é pegar igualzinho a terceira pessoa do singular do presente. São muitas dicas, né? Escolha só uma e estudem. Então, vocês já aprenderam que os tedes e nosotros é igualzinho ao presente do subjuntivo. Igual como a gente faz no imperativo negativo. Pegou lá o presente subjuntivo, conjugou e copia. O imperativo eu copio em todas as pessoas. E no afirmativo eu só copio em os tedes e nosotros. Tá? Então, cantar vira cante, comer vira coma, bibi vira biba. Isso em que pessoa? Os te. Os tedes, cantem, comam, bibam. Nós outros, cantemos, comamos, bibamos. Por quê? Porque é igual ao presente do subjuntivo. Da mesma forma que eu copiei para o negativo, eu vou copiar aqui também para o afirmativo. Só que só posso copiar igual 3 pessoas. Quais são? Os tedes e nós outros. Tá certo? Eu terminei de explicar como é a formação do tu. Eu dei 3 possibilidades para vocês fazerem. Vou pensar na primeira possibilidade, no infinitivo. Eu tiro o R e fica a mesma vogal temática, prestando atenção só na terceira conjugação, tá? Agora, vocês vão aprender a segunda pessoa do plural, que é o vosotros. É muito, muito fácil. Porque você bateu o olho, viu D, você já vai saber que é vosotros. Por isso que é fácil. Então,
É simples, muito simples. Você pega o verbo, tá aqui, Bibi. Tirou o R, colocou o D. Virou o nosso tempo no presente, perdão, no imperativo afirmativo para vosotros. Repetindo. Vosotros, eu vou usar como? Eu tiro o R e coloco o D. Repetindo. Vosotros, eu só faço tirar o R e colocar o D. Eu bati o olho, vi que tem um D, só tem uma única possibilidade, é vosotros. Somente para fixar, como é que eu faço o vosotros? Termine de explicar, pensem, não vou explicar agora não, vou dar tempo para vocês pensarem. Gente, lembrem, né, que existe vosotros masculino e existe vosotras feminino. A regra geral é, se tiver 90 mulheres e um homem, 91, vai ser masculino no vosotros, valeu? Qual é a regra que eu terminei de explicar? Como é que eu faço o vosotros? Eu tiro o R e coloco o D, não importa qual é a conjugação. Tiro o R e coloco o D. Bateu o olho, viu que tem um D, vocês já sabem que é o imperativo afirmativo vosotros. Quero chamar a atenção para isso para vocês. Esse D, marcando que é vosotros, só vai ser se for afirmativo. Repito. Esse D só vai marcar que é vosotros se for o quê? Afirmativo. E como é negativo, gente? Negativo vai ser igual ao presente, que a gente já viu na aula passada. E aqui ele traz como se fosse um truque. Mas eu já disse a vocês, né? Molezinha, molezinha. Tirou o R, colocou o quê? D. Que pessoa é? Vosotros. Tirou o R e colocou o D. Que pessoa é? Vosotros. Bibi, tirou o R e colocou o D. Que pessoa é? Vosotros. Só, gente, preste atenção. Trabalhar, fica com D. Comer, fica com D. Bibi, fica com D. O som é igual como se fosse o R. Porém, essa desinência, que é a letra D, marca a pessoa. Lembra? No imperativo, a pessoa ela vem como se fosse um sujeito oculto, ela não é apresentada de uma forma explícita. Então, como é que eu vou saber a quem se refere? Olhando a desinência verbal. Se tem lá o D pululando, vou saber que é vosotros. Preste atenção também que isso só vai acontecer se for afirmativo. Na negativa, não é assim. Na negativa, vai ser o mesmo como está lá no presente do subjuntivo. Revisando, na formação do imperativo, informações que eu tenho que lembrar. Não existem as formas yo, porque eu não dou ordem para mim mesma. Não existe ele, porque quando eu dou a ordem para ele, eu falo como? Fulano, fala ali para cicrano. Não é assim? Eu não dou uma ordem diretamente, porque senão esse ele se torna os te ou então tu. Eia, eios e eias. Não existem essas formas. Quais são as formas? Tu, os te, nosotros, vosotros e os tedes. Estas são as pessoas. Presta atenção que a segunda pessoa do singular é tu. Ele vai poder derivar do presente e do indicativo. E quando isso acontece, a gente tem que tirar o S, tá? Tira o S. Por exemplo, tu cantas. Como é que vai ficar no imperativo afirmativo? Canta. Tu cantas. Vai ficar como? Canta. Certo? Então, na segunda pessoa do plural, que é o vosotros, como foi que a gente aprendeu? A gente tira o R e acrescenta o quê? O D. Essa desinência do D já marca, a gente bate o olho e já sabe que ele é o quê? Vosotros. Não existe outra possibilidade. As outras pessoas. Quais são as outras pessoas, gente? Repitam comigo. Os te, nosotros e os tedes. Repetindo. Os te, nosotros e os tedes. Essas três pessoas, a gente vai copiar exatamente como a gente copiou lá no negativo. De que tempo? Do presente subjuntivo. Repassando. Quais são as pessoas que a gente usa no imperativo? Tu. Como é que eu faço o tu? Existem 3 dicas, 3 truques para fazer o tu. Vamos lembrar do terminado com R. Eu vou tirar o R, vou permanecer com a mesma vogal temática, prestando atenção na terceira conjugação. A segunda dica é pegar o presente do indicativo e tirar o S. A terceira dica é igual aos T no presente do indicativo. Lembrando que o tu não tem um S.
Repito, o tu no imperativo afirmativo não tem o S. E no negativo? Negativo tem. Bom, esse é o tu. Agora, os te, copio do presente subjuntivo. Nós outros, copio do presente subjuntivo. E os tedes, o que é que eu faço, gente? Eu pego o infinitivo, tiro o R e coloco o D. E os tedes? Eu copio do presente do subjuntivo. Repetindo, quais são as 3 pessoas que eu copio? Igual lá na negativa. Quais são as 3 pessoas? Os te, nós outros e os tedes. Aí, sobra quem? Tu e sobra quem? Vosotros. Vosotros é fácil, só coloco o D. Tirei o R e coloquei o D. O tu que é o mais complicadinho, porque tem 3 formas de... Você escolhe qual desses 3 truques e vai lá e faz. Mas, um que eu gosto muito de explicar é pegar esse aqui, ó. Verbo cantar é com a vogal temática A e tira somente o S, não tem o S final, tá bom? Então, pessoal, agora é hora de praticar. Primeiro, vocês vão responder no livro, na página 94 e 95. Eu não ensinei aqui, porque a aula era um pouquinho grande, mas é um exercício fácil de enumerar, de organizar, é bem pessoal, tá bom? E na página 102 e 103, é uma parte interpretativa que depende mais de vocês do que a minha explicação. Quero que vocês leiam com atenção e respondam. Não é nada difícil. O mais importante está aqui, ó, estudar e responder, página 105. Por quê? Porque a formação do imperativo afirmativo, como eu disse a vocês, é um assunto que é difícil. Vocês já estão assim com o pé no ensino médio, por isso vem as coisas começam a complicar. Tá bom? Então, é necessário estudar para se tornar fácil. Depois que vocês responderem essa página 105 e estudarem, tiverem bem craques, aí pega o caderno e vocês vão conjugar o imperativo afirmativo. Olha, semana passada vocês já conjugaram o imperativo negativo. Estou acreditando que vocês estão assim já craques, porque realmente o imperativo negativo é muito fácil. O imperativo afirmativo é que é mais complicado. Então, vocês vão conjugar aqueles mesmos verbos que vocês conjugaram no negativo, no afirmativo, que são o verbo bailar, beber e beber. Vamos lá? E chegamos ao final da nossa aula. Gente, vocês estão lembrados que a professora olha quem está comentando para poder preencher a caderneta, né? Com a presença de vocês. Um beijo, um abraço e até semana que vem. Vamos a sacarnos las chispas, que el reggaetón lo decía.